Existe uma barreira invisível entre o que você deseja conquistar e a sua realidade financeira atual. Um bloqueio que não está na economia, no seu emprego ou na falta de oportunidades, mas sim no exato ponto onde a sua mente processa a escassez. A Bíblia sintetiza essa verdade em um princípio inabalável em Provérbios capítulo 23. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. A prosperidade, longe de ser apenas o acúmulo de bens, é o fruto de uma disposição mental que se alinha ao propósito de Deus e recusa o espírito de derrota que Napoleão Hill, em suas observações sobre a arquitetura do sucesso, identificou como o maior inibidor do progresso humano. Para que esta palavra penetre e comece a reorganizar a sua estrutura de pensamento, dedique um instante para silenciar as preocupações externas. Clique no botão de curtir e, se você deseja alinhar sua mente à vontade do Criador, inscreva-se agora para receber esse fortalecimento diário. Quando você entende que a mente é o terreno onde as sementes do seu futuro são plantadas, percebe que o hábito de ruminar o medo e a incapacidade é o que trava a sua provisão antes mesmo de ela sair do mundo invisível para as suas mãos. Pare por um instante e observe como a sua mente reagiu a cada desafio nas últimas horas. Na maioria das vezes, o atraso da prosperidade não é punição. É uma resposta direta à frequência em que você mantém sua alma sintonizada. A palavra é clara sobre a importância de renovar o entendimento diariamente, não como um ritual vazio, mas como uma manutenção necessária para não permitir que o medo da falta governe suas decisões. Napoleão Hill observou que a maioria das pessoas fracassa porque permite que crenças limitantes se tornem o padrão de raciocínio, ignorando que o sucesso, especialmente aquele baseado em princípios divinos, exige uma disciplina feroz em guardar o coração contra pensamentos de mediocridade. O ponto de partida para essa mudança é o silêncio. Guardar este princípio apenas para si não é segredo egoísta, é blindagem sagrada contra aqueles que, por falta de visão, despejam dúvidas na sua jornada logo que você tenta dar o próximo passo. A Bíblia ensina que Salomão buscou sabedoria e, ao fazê-lo, recebeu todas as outras coisas como acréscimo. Mas ele só recebeu porque não estava focado na limitação da sua própria humanidade, e sim na autoridade daquela promessa que não falha. Observe que quando você reclama da escassez, você na verdade está fortalecendo a raiz da sua falta, dando a ela um lugar de destaque no seu altar mental, enquanto a fé exige que você se comporte como se o suprimento já estivesse a caminho, mesmo quando os olhos naturais só enxergam o deserto. Essa é uma transição sutil, quase imperceptível, mas que altera toda a química da sua produtividade. Imagine a diferença entre alguém que acorda focado nos leões, que tende a bater, e alguém que acorda focado na provisão, que já foi garantida na eternidade. Os dois têm leões pela frente, mas a energia que emana de um é de desesperança e do outro de soberania sobre a situação. O desânimo é um ladrão que age silenciosamente no seu campo mental, roubando a criatividade necessária para resolver problemas, substituindo as soluções inovadoras por queixas que apenas multiplicam a estagnação. Quem mantém esse hábito de foco no fracasso acaba por atrair, dia após dia, mais do mesmo, criando um ciclo onde a própria ansiedade atua como uma barreira física que bloqueia a vinda de novas oportunidades, pois a mente ocupada com o medo não possui espaço físico para processar uma ideia abençoada. A literatura da área do sucesso, reforçada pela clareza das Escrituras, aponta que o hábito mental de acreditar na insuficiência é uma patologia da confiança. Ao refletir sobre a história de José, vemos alguém que foi vendido, escravizado e preso injustamente,
mas que, em nenhum desses cenários de escassez absoluta, permitiu que a sua mente se sentisse escrava. A prosperidade de José não começou com a toga de governador no Egito, ela começou lá atrás, dentro da cisterna e na cela, onde ele decidiu que manteria uma mentalidade de excelente administrador porque sabia a quem servia. O fato de ele não ter se entregado ao pessimismo foi exatamente o que o manteve conectado à autoridade de Deus, tornando-o útil o suficiente para que, quando a oportunidade surgiu, ele estivesse mentalmente pronto para governar. Você já percebeu como, às vezes, um pensamento pessimista surge logo cedo e, se você não o deleta imediatamente, ele dita o tom das suas próximas 10 horas? Esse é o padrão mental que atrasa a prosperidade. É uma questão de volume. Qual voz tem mais eco dentro de você, a da promessa de que Deus supre suas necessidades ou a da evidência de que os boletos venceram? O segredo, guardado por tantos que alcançaram estabilidade e paz financeira, reside em tratar o pensamento negativo como um intruso que não tem permissão para assentar morada. Quando essa ideia de escassez bater à porta, responda com a autoridade de quem sabe que o dono do ouro e da prata é o seu pai, forçando a sua mente a projetar uma solução em vez de um lamento. É uma prática deliberada, quase mecânica no início, que depois se torna o novo normal do seu caráter. A mudança de hábito mental não é uma fórmula mágica, mas uma disciplina de vigília espiritual. Ocorre que muitos ignoram a natureza sutil da influência do ambiente nas suas sinapses. Você caminha, consome conteúdo, ouve pessoas e, de repente, sua mente está formatada pela urgência alheia, perdendo a capacidade de enxergar o que é essencial para o seu próprio crescimento. Quando a Bíblia ordena que não nos conformemos com este mundo, ela está apontando justamente para essa conformação mental. O hábito de pensar como a multidão pensa, que é sempre voltado para a sobrevivência medíocre, em vez de viver na abundância que Cristo prometeu, quando disse que veio para que tivéssemos vida em plenitude. Aqueles que rompem com isso fazem algo radical. Param de consultar a opinião pública e começam a alinhar suas intenções com o que está escrito, filtrando cada pensamento financeiro, profissional e pessoal pela lente da soberania divina. Observa-se que grandes mudanças na trajetória de prosperidade das pessoas raramente são precedidas por um milagre súbito. Elas são precedidas por uma virada mental silenciosa que leva a decisões diárias diferentes. Alguém que para de gastar energia validando a sua própria insegurança ganha, de imediato, um tempo precioso de reflexão estratégica que antes era incinerado em ansiedade. O impacto disso nos resultados práticos é cumulativo. A pessoa passa a ter mais calma para ouvir o que o mercado ou o próximo pede, mais discernimento para investir tempo no que realmente traz retorno e, principalmente, a estabilidade emocional necessária para não desmoronar quando o plano não acontece exatamente dentro do prazo. A prosperidade começa a aparecer como um efeito colateral da saúde mental, da clareza e da disposição em ser fiel no pouco enquanto o muito não vem. E isso só acontece com quem decide, de uma vez por todas, guardar o seu interior contra a infecção do medo. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para sair do efeito dente de serra, onde você sobe e desce, conquista e perde, sempre voltando para o mesmo patamar financeiro. A raiz do problema não é a falta de dinheiro, mas a capacidade interna de gerir a prosperidade sem se corromper e sem se deixar dominar pelo pânico. Napoleon Hill, sem utilizar terminologia bíblica, descreveu o desejo ardente. E o que é o desejo ardente, senão a fé traduzida em ação focada? O problema é que a maioria interpreta essa fé como algo místico, que cai do céu sem trabalho, quando a Bíblia e o exercício intelectual sério
demonstram que ela é uma ferramenta ativa que organiza os pensamentos para que as mãos possam agir com precisão. O desânimo, pelo contrário, é o ruído que impede essa organização. É como tentar sintonizar uma estação de rádio de alta clareza num ambiente com interferência total. Se você não limpa o seu ambiente mental de ruído e preocupação, jamais conseguirá ouvir a voz da direção que precisa seguir para prosperar. E é exatamente aí que a sua vida trava. E quando falamos de travas, não podemos ignorar a força que a palavra proferida tem na confirmação desse hábito. Você nota que muitas vezes sua fala repete o seu medo, e ao repetir, você sela aquele destino como se fosse uma profecia que você mesmo construiu contra si. A própria Bíblia adverte que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Se o seu discurso constante é de escassez, se o seu hábito mental é de reclamar das circunstâncias, você está, na prática, cavando um fosso ao redor dos recursos que poderiam estar chegando até você. Mudar esse padrão não exige que você ignore a realidade dura, mas que você substitua a narrativa de derrota por uma narrativa de solução alicerçada na soberania de Deus. Reflita. Existe alguma área da sua vida hoje onde o seu pensamento está estritamente focado no que falta? Seja na sua conta bancária, nos seus projetos ou até nos seus relacionamentos profissionais? Se a resposta for sim, entenda que esse foco está consumindo a energia de vida que deveria ser usada para criar, inovar e servir. É um ciclo de desperdício. O que os estudiosos de alta performance e os grandes personagens bíblicos têm em comum, apesar da distância histórica, é uma relação de não negociabilidade com a própria mente. Eles não permitiam que o medo da falha, que paralisava todos ao redor, tivesse autoridade sobre as suas decisões. No caso de Neemias, ao reconstruir os muros, ele foi atacado com todo o tipo de sugestão mental de que aquilo era impossível, de que ele não tinha recursos, de que os inimigos eram fortes demais. Mas o hábito mental dele era focado na obra, e ele não se permitia parar para discutir com quem não tinha a visão do projeto final. Essa é a diferença entre quem apenas deseja e quem realiza. O realizador entende que a mente é o seu maior ativo e que ela deve ser protegida de forma zelosa. Se você vive na defensiva, reagindo a tudo o que acontece, em vez de agir a partir de um plano sólido e guiado por princípios inabaláveis, você sempre estará no controle de outra pessoa ou sob as leis do acaso. Mas a partir do momento em que você decide que o seu foco mental será guardado, filtrado pela sabedoria bíblica e direcionado apenas para o que constrói, como diz a passagem de Filipenses, concentrando-se em tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo e puro, o atraso começa a perder espaço na sua história, pois ele não encontrará mais terreno fértil dentro de você para se sustentar. A escassez não começa na falta de dinheiro, ela começa na gestão negligente da sua própria atenção. A maioria das pessoas passa o dia inteiro operando como uma porta aberta para qualquer vento que sopra. Preocupações alheias, notícias que despertam ansiedade, comparações inúteis nas redes sociais e o ruminar incessante sobre erros do passado. Esse hábito de permitir que qualquer estímulo defina o seu estado interno é o mecanismo exato do atraso. Napoleon Hill costumava dizer que a mente é como uma máquina fotográfica. Se você mantém a lente suja ou aponta para o lugar errado, não há habilidade técnica que resolva a imagem final. Do ponto de vista da sabedoria contida nas Escrituras, isso não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de mordomia. Você foi chamado para ser o guarda dos portões da sua própria mente, mas deixou a sentinela dormir. O resultado é a invasão de pensamentos que não te pertencem e que não contribuem em nada para o seu crescimento.
Observe como essa dinâmica se repete no cotidiano daqueles que se sentem travados. Imaginemos alguém, sem nome nem rosto, que acorda e a primeira coisa que faz antes mesmo de sair da cama é verificar uma tela. Ali, nesse instante, essa pessoa entrega o controle da sua cognição para o caos. O algoritmo, focado em reter a atenção através do conflito, começa a plantar sementes de descontentamento. Em questão de minutos, o padrão mental que deveria ser voltado para as oportunidades do dia foi sequestrado por sentimentos de inferioridade, pressa ou irritação. Note o contraste. Um realizador faz o caminho inverso. Ele decide antecipadamente no que vai focar, antes de ser apresentado ao ruído externo. É uma disciplina de blindagem. Enquanto o mundo grita para que você reaja, a prosperidade real exige que você responda apenas àquilo que está alinhado com o seu propósito de vida. Não é isolamento egoísta, é preservação de energia. Considere o impacto de longo prazo. Se cada bloco de atenção seu é uma moeda mental, a pergunta é: onde você está investindo ou onde está sendo roubado? O atraso financeiro ou pessoal é frequentemente o espelho de uma dívida de atenção que você contraiu ao longo dos anos, gastando suas melhores horas pensando no que não pode mudar ou no que teme que aconteça. Existe uma passagem, frequentemente citada na tradição dos sábios, que nos lembra que é melhor guardar a língua, mas, transpondo para o campo da mente, podemos dizer que é fundamental guardar o pensamento. A sugestão mental é magnética. Quando você foca obsessivamente na falta de recursos, você atrai caminhos que confirmam essa falta. Quando você muda o hábito e passa a focalizar na solução, na responsabilidade e na criatividade sob a graça de Deus, as sinapses do seu cérebro começam a procurar padrões, oportunidades e rotas que antes estavam invisíveis, não porque não existiam, mas porque a sua mente estava cega pela neblina da negatividade. Mudar esse hábito exige um esforço consciente que, num primeiro momento, parecerá contraintuitivo. A tendência humana é procurar segurança mantendo o foco no que é conhecido, mesmo que isso inclua o fracasso. Abandonar a mentalidade de vítima requer a coragem de assumir que, embora você não controle as circunstâncias, você é o gestor absoluto da interpretação que dá a elas. Imagine um cenário onde uma porta se fecha profissionalmente. O hábito mental do fracasso sussurra imediatamente: está tudo acabado, agora vou entrar em crise. O hábito mental da prosperidade, forjado na paciência e na resiliência, analisa o cenário e pergunta: o que isso me ensina e qual é a porta lateral que se abre enquanto a principal foi bloqueada? Essa pequena diferença de interpretação, repetida 1000 vezes ao longo de um ano, separa uma vida de estagnação de uma trajetória de construção sólida. É a diferença entre o que é periférico e o que é central. Não se engane pensando que esse processo de reeducação mental acontece por osmose. Não é algo que basta desejar. É um exercício diário, semelhante a um treinamento atlético. A cada vez que seu pensamento se desviar para a lamúria ou para a comparação destrutiva, você precisa interromper o fluxo, como quem coloca um freio num cavalo bravo. O momento da interrupção é onde o seu poder real reside. A maioria das pessoas nunca experimenta esse nível de liberdade porque se entrega ao fluxo do pensamento automático sem questionar. Elas acreditam que, porque o pensamento veio, ele é verdadeiro ou necessário. Erro crasso. Muitas vezes, os pensamentos que mais nos atrasam são apenas ecos do nosso medo, disfarçados de prudência ou realidade. Quando você começa a tratar seus pensamentos não como ordens, mas como sugestões que podem ser aceitas ou rejeitadas, a sua vida muda de escala. Um ponto de atenção crítico. O que você consome, você se torna.
Se a sua mente se alimenta de diálogos derrotistas, de entretenimento que promove a desonra ou de conversas que focam apenas no que é vil, não espere colher frutos de excelência e prosperidade. A sua mente é um ecossistema. Plantar veneno e esperar colher sabedoria é uma contradição de termos. A sabedoria bíblica é enfática ao sugerir que devemos renovar o nosso entendimento. E a palavra usada para renovação aqui, no original, carrega a ideia de uma mudança radical de mentalidade, não apenas um ajuste fino, é uma reforma estrutural. Se você mantém o hábito mental que herdou de um ambiente onde a escassez era o padrão, o resultado continuará a ser o mesmo. O atraso na sua prosperidade é, muitas vezes, o custo de manter viva uma memória cultural que não serve mais ao futuro que você deseja construir. Existe uma técnica poderosa, quase esquecida na era da pressa: o silêncio intencional. Não o silêncio de quem foge do mundo, mas o silêncio de quem prepara o terreno antes da semente. Antes de agir, antes de decidir sobre grandes investimentos ou mudanças de carreira, exercite o hábito de silenciar o ruído interno. A prosperidade que permanece não é feita de decisões impulsionadas pela adrenalina, mas de escolhas feitas num estado de clareza mental onde as distrações foram removidas. Muitas vezes, o que você chama de falta de oportunidades é, na verdade, a sua incapacidade de perceber as opções que estão bem à frente dos seus olhos, obscurecidas pela urgência de pensamentos irrelevantes. O realizador, aquele que constrói algo que dura, tem a habilidade de separar o que é urgente do que é importante. E o mais importante de tudo é manter a lente mental limpa de qualquer sujeira que a ansiedade insista em depositar. Dê a si mesmo a permissão de parar de reagir. Por um dia inteiro, tente esta experiência. A cada vez que uma notícia ruim ou um pensamento negativo sobre suas finanças ou futuro surgir, questione sua necessidade de carregar aquele peso. Você não precisa resolver o mundo. Você só precisa governar o seu espaço interno com sabedoria. Quando você para de carregar o peso do mundo na mente, sua carga se torna leve e você ganha agilidade para caminhar rumo aos seus objetivos. O segredo que muitos escondem ou ignoram é que a prosperidade é, essencialmente, uma disposição de espírito. É a certeza baseada em princípios de que, mesmo diante de um cenário de deserto, você possui dentro de si a capacidade, concedida pelo Criador, de germinar algo novo. O atraso é, em última análise, o apego a uma versão antiga de si mesmo que ainda não aprendeu a dizer não para o que não constrói. O novo hábito não é sobre mudar o mundo. É sobre mudar a sentinela que você coloca no portão da sua própria mente, permitindo apenas aquilo que é digno de nota, de investimento e de vida. A transição entre o pensamento que consome e o pensamento que constrói não ocorre por um clique repentino, mas pela vigília constante sobre a origem das suas preocupações. Napoleon Hill, ao dissecar as raízes do sucesso, percebeu que a maioria das pessoas tenta construir um império mental sobre alicerces de areia movediça. Elas permitem que opiniões alheias, medos herdados de gerações passadas e uma obsessão doentia pela escassez definam o limite do que é possível realizar. O hábito que atrasa sua prosperidade é essa permissão automática de processar cada temor como se fosse uma sentença de realidade. Imagine um negociante que, antes mesmo de entrar em uma sala de reuniões, já projetou 5 cenários de fracasso em sua mente. Ele não está entrando no recinto para vencer. Ele está entrando para confirmar seus medos. O resultado é inevitável. Sua postura, sua linguagem corporal e sua capacidade analítica foram corroídas antes mesmo da primeira palavra. O peso que você carrega na mente não é apenas um incômodo emocional.
É uma dívida invisível que desconta diretamente no seu desempenho e na sua percepção de valor. Observe o mecanismo da estagnação. Ela é alimentada por uma curiosidade inútil sobre o que não está sob seu controle. Enquanto o realizador foca a energia na arquitetura do próximo passo, o indivíduo travado perde horas discutindo mentalmente variáveis que não dependem dele. A prosperidade começa no momento em que você demite o gestor interno do caos. É preciso compreender que o cérebro humano é desenhado para a conservação e para o alerta de ameaças. Um mecanismo que foi útil na sobrevivência ancestral, mas que se tornou o maior obstáculo para a abundância moderna. Se você não filtrar, seu sistema de alerta disparará por qualquer sombra de incerteza, mantendo você em um estado de paralisia estéril. Prosperar exige o domínio da sintonia. Você é um transmissor. Se sua frequência está sintonizada no medo do prejuízo, você capta sinais de escassez em todos os cantos. Mudar o hábito mental significa trocar a sintonia para a frequência da oportunidade fundamentada, aquela que exige trabalho, foco e, sobretudo, a quietude de quem sabe o que está fazendo. Considere a natureza do foco seletivo. Muitos acreditam que serem multitarefas ou extremamente preocupados com cada detalhe representa diligência. Existe, contudo, uma linha tênue entre a prudência e a ansiedade paralisante. A prudência avalia fatos e traça planos. A ansiedade apenas remói possibilidades catastróficas. Toda vez que você se flagrar revivendo uma discussão ou temendo um resultado incerto, questione: isso é construção ou é sabotagem? A pergunta não é retórica, ela é uma ferramenta de auditoria mental. O hábito que você precisa cultivar é o do silêncio seletivo diante das distrações. Se algo não contribui para o seu plano mestre de prosperidade, ou se não te fornece a informação necessária para um movimento preciso, remova-o. A disciplina de ignorar o irrelevante é o superpoder dos homens e mulheres que constroem patrimônio, influência e paz duradoura. O custo da atenção é alto demais para você desperdiçá-lo com preocupações que não pagam dividendos. A persistência cega é um mito que mantém muitos estagnados. Persistir em um hábito mental destrutivo, mesmo que sob o manto da dedicação extrema, é apenas uma forma requintada de enterrar seu próprio potencial. O hábito da prosperidade é um hábito de substituição, não de supressão. Você não consegue simplesmente apagar um pensamento tóxico. Você precisa ocupá-lo com outro de maior voltagem. Quando o medo da insuficiência financeira bater, a contrapartida não deve ser um otimismo ingênuo, mas uma revisão fria de competências. Em vez de perguntar, e se eu perder, o questionamento do realizador é: o que especificamente posso aprender ou produzir agora para tornar essa perda impossível? Esta mudança de perspectiva transfere o centro de comando do problema para a solução. A diferença é fundamental, porque o medo é uma energia que busca esconder-se, enquanto o planejamento estratégico é uma energia que busca expandir-se. Pense no padrão repetitivo que tem dominado suas semanas. Muitas pessoas entram em um ciclo onde a segunda-feira serve para retomar preocupações, a quarta para se sentir sobrecarregado pelo peso das decisões e a sexta para um alívio que rapidamente se transforma em ansiedade antecipada para o próximo ciclo. Esta é a rotina da sobrevivência, não a da prosperidade. Romper com isso exige um nível de desprendimento que pode parecer estranho para quem vive no ritmo comum. Você pode ser visto como alguém excessivamente calmo ou até indiferente em momentos de crise, mas a verdade é que o seu silêncio é o resultado de uma mente treinada. Enquanto o mundo exterior reage emocionalmente a cada oscilação, você está concentrado no eixo da sua estratégia. A prosperidade não gosta de ambientes turbulentos.
Ela prefere os que mantêm a serenidade mesmo quando a tempestade arranca telhados. O acúmulo de riqueza, em qualquer setor da vida, é o saldo remanescente da capacidade de manter o foco prolongado em um objetivo único. O hábito que atrasa é o hábito do desvio. É a inclinação a checar sinais de fracasso, a olhar para o lado para ver o que o vizinho conquistou, a duvidar da sua própria capacidade por um erro isolado de percurso. Napoleon Hill frisou que a persistência é o caráter essencial, mas essa persistência não é feita de teimosia. Ela é composta de resiliência, acompanhada de constante realinhamento de rota. Um barco com o leme travado num único ponto vai girar em círculos infinitamente. O prosperador sabe quando corrigir a rota e quando manter a firmeza. E essa percepção só vem de uma mente que não está nublada por vozes internas de dúvida ou pressões externas de desânimo. Avalie agora os seus ativos invisíveis. O quanto do seu tempo mental você investiu nas últimas 24 horas em coisas que você não pode alterar. A resposta provavelmente lhe causará um desconforto necessário. Esse desconforto é o início da mudança. Aqueles que prosperam de maneira consistente não possuem mentes superiores ou cérebros mais rápidos. Eles apenas possuem uma disciplina de ferro sobre o que deixam entrar na sua sala de comando interna. Cada ideia que você admite, cada temor que você valida e cada pequena distração que você alimenta constrói uma muralha entre você e o seu objetivo. Derrubar essa muralha não requer esforço físico. Requer apenas uma decisão solitária, firme e inegociável de manter a porta da sua mente sob guarda. Imagine uma fortaleza onde apenas pensamentos que geram planos, soluções ou crescimento têm acesso permitido. Como seria o seu ritmo de vida se, a partir de amanhã, o acesso a esse portão fosse extremamente restrito? A resposta a essa pergunta é o ponto de virada que separa os que apenas observam os outros crescendo daqueles que, silenciosamente, erguem seus próprios resultados dia após dia. O hábito é um músculo e a vigilância mental é o exercício mais complexo e mais lucrativo que você pode realizar hoje. A prosperidade que busca não está em um evento futuro. Ela é a consequência direta do que você permite reinar no seu espaço interno, aqui e agora. Você tem, neste preciso instante, a chave para reconfigurar a sua própria realidade. E tudo o que se espera de você é a vontade de silenciar o desnecessário para ouvir a voz que direciona para a realização plena. A maioria das pessoas falha não porque carece de oportunidade, mas porque permite que a sua energia mental seja drenada por uma infinidade de preocupações triviais que ocupam o espaço onde deveriam estar germinando as sementes do sucesso. Napoleon Hill enfatizava que a mente é o solo, e esse solo exige um sistema de irrigação rigoroso. O que você planta lá, deliberadamente ou não, é exatamente o que você colherá. Se você permite que o medo do fracasso, a opinião de terceiros ou o remorso de escolhas passadas residam permanentemente nos seus pensamentos, você está, na prática, bloqueando a sua capacidade de ver as janelas de oportunidade que surgem diante de você todos os dias. Observe como as pessoas que alcançam níveis extraordinários de realização tratam suas próprias ideias. Elas não as submetem a conselhos gratuitos de quem não construiu nada. Elas blindam o processo de planejamento contra qualquer interferência que tente diminuir a escala da sua visão. Imagine por um momento um arquiteto trabalhando em um projeto de uma catedral que levará décadas para ser concluída. Ele não pararia para discutir a viabilidade da base com alguém que nunca construiu nem uma cabana. Da mesma forma, a sua mente é o projeto da sua vida. Se você permite que distrações ou pensamentos de dúvida entrem na sua sala de planejamento, você está alterando a planta original e enfraquecendo a estrutura do seu futuro.
Existe um mecanismo curioso na mente que insiste em manter o status quo, especialmente quando detecta a possibilidade de uma mudança drástica para melhor. Quando você decide, conscientemente, que vai subir um degrau na sua produtividade ou na clareza dos seus objetivos, essa voz interna de cautela começa a listar todos os perigos potenciais e razões pelas quais você deveria esperar um momento mais oportuno. Isso não é proteção, é a sabotagem disfarçada de prudência. Para quebrar esse ciclo, você precisa desenvolver o que pode ser chamado de indiferença estratégica. Indiferença não significa apatia, mas a habilidade cirúrgica de ser impassível diante do que não contribui para o seu plano mestre. Quando uma crítica infundada chega, ou quando o cenário externo parece desfavorável, a pessoa que domina o seu hábito mental não reage com estresse, mas com uma observação desapegada, como quem vê uma nuvem passageira que não interrompe o brilho do sol. A sua riqueza, o seu bem-estar e a sua capacidade de influenciar a sua realidade dependem da rapidez com que você descarta os impulsos que não levam à ação positiva. Muitos tentam mudar os seus hábitos físicos antes de reconfigurar o software mental que comanda esses hábitos. Esse é o erro fundamental que torna as resoluções de ano novo ineficazes em poucas semanas. Mudar o hábito de procrastinar exige primeiro observar a crença subjacente que justifica a procrastinação. Talvez seja o medo de que o trabalho não saia perfeito o suficiente, ou talvez seja uma necessidade inconsciente de gratificação instantânea que substitui o foco em algo maior. Ao identificar que o entrave é puramente mental, você deixa de lutar contra os sintomas e passa a atacar a raiz. Pense em um capitão de navio que não se preocupa tanto com a resistência das ondas, mas sim com a precisão da rota que ele traçou na carta náutica. Se o curso estiver correto, a resistência da água é apenas um detalhe técnico do trajeto. Muitas das dificuldades que você atribui à falta de recursos são, na verdade, lapsos no seu direcionamento mental. Se você soubesse exatamente onde quer chegar, e mais importante, se você recusasse qualquer pensamento que sugira que você não é capaz de chegar lá, o ambiente ao seu redor começaria a se organizar para facilitar essa transição. A persistência, frequentemente romantizada como uma qualidade de resistência, é, antes de tudo, uma qualidade de foco. Não se trata apenas de continuar tentando, mas de continuar alimentando o seu desejo com imagens de realização e não com imagens de insuficiência. Quando você insiste em relembrar perdas passadas, você está literalmente criando trilhas neurológicas que dificultam o acesso a novas soluções. O hábito mental que atrase a sua prosperidade é muitas vezes o hábito de se ver através do espelho das suas derrotas, em vez de se ver através do espelho da sua visão de futuro. Se o seu diálogo interno está repleto de frases que começam com "eu não consigo" ou "e se der errado", você está sabotando o seu potencial antes mesmo de colocar uma ideia em movimento. O custo dessa negociação constante entre o seu desejo e o seu medo é incalculável. Considere quanto progresso você poderia ter feito no último semestre se tivesse direcionado metade da energia que gastou preocupando-se com a opinião dos outros para a execução dos seus próprios planos. A proporção é alarmante. O exercício aqui não requer uma alteração drástica na sua rotina externa, mas uma mudança radical na forma como você processa o que entra. Comece a monitorar a sua dieta mental com a mesma seriedade com que você monitoraria um ativo financeiro precioso. Se uma notícia de jornais de escândalo não te ajuda a resolver um problema ou a crescer, ela é um custo mental que você está pagando desnecessariamente. Se uma conversa com alguém que apenas reclama drena a sua energia e te coloca em um estado de espírito reativo, você está permitindo um roubo direto da sua capacidade produtiva.
A prosperidade começa quando você entende que o tempo não é apenas dinheiro. O tempo é, fundamentalmente, espaço mental. E esse espaço é escasso. Ao fechar a porta para o ruído irrelevante, você não apenas economiza energia, você amplia a sua capacidade de foco, permitindo que a sua mente enxergue conexões e oportunidades que antes passavam despercebidas pela sua periferia. Existe um momento, geralmente no início da manhã ou no silêncio da noite, onde a sua mente está mais suscetível à programação. É nesse momento que a maioria das pessoas, inadvertidamente, deixa sua sala de comando aberta para problemas, ansiedades e tarefas burocráticas irrelevantes. Use este tempo, esta brecha, para reafirmar a sua meta e consolidar a disciplina necessária para o dia. Isso não é autoafirmação vazia, é o alinhamento consciente dos seus processos internos com os resultados que você deseja colher. Lembre-se, o seu cérebro é uma máquina de resposta a estímulos. Se o seu estímulo predominante é o caos, a sua resposta será a confusão. Se o seu estímulo predominante é a ordem e a visão, a sua resposta será a ação criativa. A chave está em reconhecer o exato momento em que um pensamento entra e decidir, antes que ele crie raízes, se ele serve ao seu propósito ou se deve ser descartado imediatamente. Este é um processo contínuo. Não é uma decisão que você toma uma vez, mas uma vigilância que você exerce momento a momento, como o atleta que mantém a postura mesmo quando os músculos pedem para desistir, porque ele sabe que é na resistência que a forma se define. Muitos buscam fórmulas mágicas para a prosperidade, procurando estratégias externas, novas ferramentas, conexões influentes ou investimentos arrojados, ignorando que, sem uma base mental disciplinada, qualquer dessas ferramentas se tornará, eventualmente, um novo peso sobre seus ombros. A ferramenta é neutra. A mente que a utiliza é o que dita a utilidade. Se você entrega um instrumento de alta precisão a alguém que mantém uma mentalidade de escassez e dúvida, esse instrumento será subutilizado ou operado de forma a criar ainda mais atrito. Entretanto, quando a mentalidade está ajustada para a abundância e o foco está, invariavelmente, no objetivo, até as ferramentas mais básicas se transformam em meios poderosos para a execução dos seus planos. É comum, inclusive, observar casos em que indivíduos com poucos recursos materiais, mas com um hábito mental impecável e inabalável, superam rapidamente pessoas com muitos recursos, mas com uma mentalidade fragmentada pelo medo e pela dispersão. A vantagem real não está no que você tem no bolso, mas no que você retém no topo da sua consciência. Ao aprofundar essa reflexão, percebemos que o hábito de guardar apenas para si não se refere a um segredo egoísta, mas a uma preservação necessária. Existe um fenômeno onde as pessoas sentem a necessidade irresistível de compartilhar planos prematuros, esperando receber aprovação. O que elas recebem, na maioria das vezes, é uma carga de dúvidas, críticas desnecessárias, ou, pior, um entusiasmo desmedido que as fazem sentir, falsamente, que o trabalho já está feito apenas por ter sido discutido. Essa falsa satisfação esvazia a urgência da execução. O plano deve ser guardado, ruminado e refinado na quietude da sua fortaleza mental até que a execução já esteja em curso. Só então, quando os resultados forem sólidos e difíceis de ignorar, é que a sua visão se torna uma prova viva que não requer mais explicações. Proteja a gênese da sua ideia. A ideia, enquanto imaterial, é o seu ativo mais volátil. Ela é sensível ao julgamento externo e à oscilação da sua própria autoconfiança. Mantenha o silêncio estratégico. Deixe que a realização fale por você. A sua mente, quando silenciada de ruídos e focada na execução pura, torna-se um campo magnético que atrai naturalmente os recursos, as circunstâncias e as pessoas necessárias para a concretização dos seus objetivos.
Não subestime a potência do que acontece no silêncio da sua reflexão diária. É ali, longe do olhar alheio e das distrações, que os titãs da produtividade moldam o futuro que a maioria apenas observa acontecer. Você está, neste momento, em uma encruzilhada mental. A opção de continuar dispersando sua atenção em detalhes que não mudam a sua realidade, ou a opção de consolidar sua energia em um único foco inquebrantável. A prosperidade, longe de ser um destino mítico ou um golpe de sorte, é, em última instância, a sombra projetada por uma mente que aprendeu a se governar. A natureza da autossabotagem prospera no terreno do barulho. Imagine, por um momento, a trajetória de dois construtores. O primeiro desenha o esboço de sua obra e, antes mesmo de assentar o primeiro tijolo, já está em praça pública detalhando as medidas, a cor das paredes e a data de inauguração. Ele busca validação no brilho dos olhos dos ouvintes, mas a cada conversa, o esforço mental que seria direcionado para a construção é drenado na tentativa de sustentar a imagem daquela promessa. Ele gastou a energia da realização na moeda da expectativa social. O segundo, contudo, opera sob a sombra do anonimato autoimposto. Ele estuda os fundamentos, prepara o terreno e, enquanto o mundo ignora seu progresso, ele acumula a competência necessária. A diferença não está na qualidade dos materiais, mas no destino da energia vital. A dispersão é um dreno invisível. Ela atua como um vazamento lento, mas contínuo, no tanque do seu potencial. Cada vez que você verbaliza um plano antes da hora, você deposita parte da sua autoridade nas mãos de terceiros. Se a pessoa a quem você revela o segredo não possuir a mesma envergadura intelectual ou a mesma visão que você, ela, quase sem perceber, tentará ajustar o seu projeto à escala limitada do entendimento dela. Esse é o momento em que a sua ideia, que antes era uma fonte de motivação, começa a sofrer com a erosão causada pelas opiniões alheias, muitas vezes revestidas de falso cuidado ou conselhos desprovidos de aplicação prática. O hábito mental de buscar aprovação antecipada é uma armadilha que mantém a mente em estado de dependência. Quando você se torna autodidata na gestão do silêncio, você quebra essa corrente. A disciplina de não falar sobre o que ainda é apenas uma semente mental permite que o seu subconsciente processe a estratégia sem a interferência de ruídos externos ou da autocrítica prematura. É um exercício de soberania interna. Pense que cada vez que você interrompe a sua própria rotina de concentração para explicar-se, você está enviando uma mensagem clara ao seu cérebro de que a sua visão não é autossustentável. O prosperar real exige uma estrutura mental onde você é o único juiz necessário. A maioria das pessoas passa a vida inteira operando no rascunho de outras mentes, vivendo vidas de opinião alheia, enquanto a prosperidade, esse reflexo natural da maestria, se encontra justamente naquilo que você é capaz de manter em sigilo, até que a concretude do resultado force o silêncio do cético. Essa mudança de hábito não é apenas sobre produtividade. É sobre a construção de um caráter que não precisa de muletas externas. A prosperidade que permanece é aquela que foi enraizada no escuro, antes de buscar o sol. Se você começa a observar os padrões de comportamento ao longo dos anos, nota que o custo de compartilhar sonhos prematuramente não é apenas a interferência alheia, mas a perda da própria convicção. Ao trazer a ideia para fora do campo das possibilidades e colocá-la na arena do diálogo, você a expõe ao desgaste antes que ela tenha força para suportar a resistência da realidade. É vital entender que a sua mente precisa de um período de incubação silenciosa para que as conexões entre o desejo e a execução se solidifiquem. Existe uma potência incalculável em ser a única pessoa que conhece o tamanho da sua ambição.
Esse peso, esse segredo que você carrega, transforma-se em um combustível silencioso que, quando o momento certo chegar, explode em forma de resultados que falam por si sós, sem necessidade de discurso ou justificativa. A pergunta que se impõe, e que frequentemente é ignorada pelos apressados, não é sobre quão brilhante é a sua ideia, mas quão silencioso você é capaz de ser enquanto a molda. A soberania sobre o próprio espírito é uma das maiores expressões de fé que alguém pode oferecer ao Criador. Observe a conduta dos homens e mulheres que, nas Escrituras, caminharam na direção do propósito que Deus lhes confiou. A maioria passou por longos períodos de ocultação, longe do ruído das praças ou do julgamento dos irmãos. José, em seu cativeiro, ou Davi, pastoreando sozinho em Belém, aprenderam que a promessa precisa ser gestada no silêncio da obediência antes de ser revelada na luz da providência. Quando você guarda o seu alvo apenas para Deus, você impede que a ansiedade humana corrompa o timing divino. O seu hábito mental muda de preciso aprovação para estou sendo moldado pelo meu pastor. A verdadeira prosperidade, aquela que é abençoada e sólida, não nasce da performance para os outros, mas da lealdade ao que Deus plantou no seu íntimo. O resultado que surge desse processo é, na verdade, um testemunho inquestionável da obra oculta que só Ele presenciou. Deixe agora que esse silêncio se torne a sua maior força. Não se trate como um projeto a ser discutido em mesa de bar, mas como uma obra em construção sob os olhos atentos do Senhor. Lembre-se, quem busca glória nos homens já recebeu o seu galardão, mas quem busca prosperar no reino, silenciosamente colhe o que a mão de Deus edifica. Seja guardião da sua visão, zeloso com a sua mente e firme na confiança de que o que Deus começou em oculto, Ele mesmo tornará visível no momento exato, sem que você precise dizer uma única palavra para convencer quem quer que seja. Se esta reflexão sobre guardar o seu propósito e cultivar o silêncio tocou o seu coração hoje, escreva "Eu confio em Deus e na sua obra" aqui nos comentários. Esse gesto ajuda a fixar o seu compromisso com o propósito do alto. Deixe também o seu like, inscreva-se no canal para continuarmos nossa caminhada de transformação pela palavra e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a proteger o que Deus lhe confiou. Que o Senhor te abençoe, guarde os seus passos e faça resplandecer o seu rosto sobre a obra das suas mãos, hoje e sempre. Amém.